O primeiro clássico do Vasco da Gama não foi nada interessante contra o Fluminense, e a gente vai aproveitar para falar um pouco também sobre a estreia do Neymar contra o Botafogo. Vamos estar começando aí pelo meu Vascão, que a gente estava esperando muito esses jogos contra o Volta Redonda, por ser um time mais equilibrado do Campeonato Carioca, junto assim com os times maiores expressões. E a gente já teve uma negativa, querendo ou não, e ainda contra o Fluminense, a gente saberia mais ou menos como está o nível do time do Carille, ou melhor, o time administrado aí por Marcelo Santana, pelo Felipe, pelo Pedrinho, com as contratações que tiveram e com as contratações que ainda não tiveram, né? E nesse primeiro jogo, a gente pode estar observando aí que o Vasco teve muito perdido, e inclusive a troca de passes estava horrível. Que troca de passes era aquela que estava acontecendo no jogo, cara? O Vasco só estava dando pedrada. Inclusive, um gol saiu disso. Vocês viram a pedrada que o Hugo Moura deu pro Jair? Cara, surreal, beleza? Surreal. Mas enfim, vamos estar falando aqui primeiro que o elenco do Vasco não tá completo. E não tá completo faz meses. Na janela do meio do ano passado já não conseguiu, dar uma equilibrada nesse time, gastou dinheiro e não foi um dinheiro que teve um retorno, já que a contratação do Maxime Domingues e também do Jean Davi não foram lá aquelas coisas que poderiam estar se esperando, ok? Esses jogadores não viraram e não devem virar mais. E para essa contratação, a gente teve o Lemos, que veio, a gente teve o Tietê, que são jogadores interessantes para compor esse elenco e com certeza poderem ser titulares. Isso é um fato, ok? Tietê pode ser titular e o Lemos pode ser titular diante dos zagueiros que o Vasco trouxe. Isso aí também é muito interessante a gente deixar claro, correto? Corretíssimo. Mas a gente sabe que o Vasco, desde que perdeu o David e também perdeu o Adson, o Vasco não tem outro jogador para fazer gol ali dentro do elenco. Caraca, a gente só espera gol do Verratti. E é isso que o Pedrinho tentou trazer, ou ainda tá tentando trazer, e que ainda não teve nada concretizado. O Vasco perdeu o Brian Rodrigues, ficou, 28 dias nessa troca de ofertas, e também perdeu o Bruma pro Benfica, nesses 7 dias, faltando apenas um documento para fechar a contratação, algo meio surreal, e tava todo mundo muito animado com esses dois jogadores. E a gente sabe, teve uma primeira opção boa, a gente teve a segunda opção boa, e a terceira não deve ser nada boa, correto? Enfim, o Vasco não tem atacante, o Vasco vai jogar da mesma fórmula sempre. O Vasco não tem alguém para correr o espaço. Não dá pro Piton fazer o que ele já fez com o Davi, que os cruzamentos dele eram melhores. Inclusive ali foi uma avenida do Piton, A gente sabe ali que sofreu bastante, mas também naquele lado ele estava jogando o Paê, podemos estar dizendo assim, e ele não é lá de marcar bastante. Mas com certeza esse lado com o Piton sofreu muito, muito mesmo com a perda do David, e agora também não teve uma recomposição. Isso é um fato. Ninguém ali jogou muito bem dentro dessa partida. O Hugo Moura veio muito mal, o Jair também não jogou muito bem. Paulinho tava dando ali, uns tapas pra frente, não tava conseguindo pegar a bola. Ele conseguiu ali pegar logo no primeiro minuto do jogo para estar conseguindo fazer o gol, tocando pro Verratti, depois o Verratti tocando pro Felipe Coutinho, assim, abrindo o placar. A gente teve o Coutinho saindo também, triste realidade. E aí o Paê entrou, também o jogo não mudou nem um pouco. O Vasco jogou pedrada no passe, foi basicamente esse o jogo. Não teve nada, perdeu a cabeça. O jogo foi um vazio, foi triste. E era o que a gente poderia estar esperando de um time que não tem o que fazer. Cara, se você olha o banco do Vasco, não tem nada. Não tem absolutamente nada. O pior aqui ainda, o que pode estar vindo ali sub-20, estão lá com a seleção, Ainda tem o Ryan que está com a seleção. Com certeza o Ryan, ele estaria no lugar do Alex Teixeira, ok? Para estar fazendo aquilo ali. O Ryan, querendo ou não, acho que tem mais corrida que o Alex Teixeira. Pode ter mais até habilidade. Eu acho que faria ali muito melhor do que o Alex Teixeira tá fazendo, sem sombra de dúvidas. E o Leandrinho agora também meteu o pé, E a gente tem o Vitor Luiz ali como o cara de reserva. Mas enfim, o Vasco não tem ninguém para estar botando na frente. Isso que é o triste. O Vasco não tem como mudar o time. Só tem como mudar o meio de campo. E como que faz isso, cara? Como que o Vasco vai criar alguma coisa? A gente pode estar vendo o Arias. Cara, o Arias deitou e andou nesse jogo. Ele bagunçou todo mundo. O Vasco não tem esse cara. Ok? Quem poderia fazer isso é o Paê, quem poderia fazer isso é o Coutinho, e olhe lá, sendo que o Arias é mais novo, vai correr muito mais. Então é preocupante, ok, essa partida, principalmente para os próximos clássicos, porque o Vasco agora vai pegar o Sampaio
Vai pegar quem? Agora eu já esqueci. Enfim, vai estar pegando um time de menor expressão. E depois tem o clássico com o Flamengo e Botafogo. E a gente espera derrotas, ou pelo menos um empate. E o Vasco podendo ficar de fora também dos top 4, né? Isso aí pode ocorrer. O Vasco precisa estar ganhando muito o próximo jogo, ok? Ainda mais sendo com o time de mínima expressão. E a gente voltou a ver o Verratti fazendo de tudo, né? Correndo pra lá, correndo pra cá, tentando fazer alguma coisa. Mas não tinha como. O time se perdeu, basicamente, cara. E depois ali, pô, o Puma entrando na frente, não dá certo. Nem toda partida vai estar conseguindo fazer isso. Foi uma partida desastrosa, que não deu nada certo. E a gente sabe que o Carille sempre jogou com pontas. Não tem como o time jogar sem pontas, podemos dizer assim. Possa estar fazendo algo a mais, entende? O Vasco não tem, cara. O Vasco não tem ninguém. Não tem atacante. Já viu isso? Tem um meio de campo, mas não tem atacante, cara. Não tem como. Precisa de alguém ali para estar fazendo a profundidade. Precisa de alguém para dar assistências a mais. Precisa de alguém para chutar também. Isso é preocupante. É muito preocupante. A gente tá em fevereiro e não tem nada. Não tem nada, sabe? Então eu acho de suma importância o pessoal não cair em peso no Carille, até porque ele não tem um elenco pra estar mudando alguma coisa. Eu acho que isso é o mais absurdo possível. E a gente viu, cara, os jogadores estavam errando muito mesmo. Pareciam que estavam com medo, estavam tremendo, não sei o que aconteceu, cara. Passou um branco. E aí, possivelmente, a gente já perdeu toda a esperança que a gente poderia ter para os próximos clássicos. Ou até mesmo Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais. Porque eu acho que também não contrata. Além de tudo isso, não contrata. E a gente precisa aí pelo menos 2 contratações, 3, ok? E rezar pro Adson tá vindo logo. Eu acho que ele é o que pode mais estar fazendo dentro desse ataque do Vasco. A habilidade que ele tem, o chute que ele pode ter também. E agora é um novo Adson, né? Vocês viram que ele ganhou uma massa. O moleque tá monstro agora. Acho que esse aí também vai ser um monte importante pra resistência dele. E talvez, né, se machucar menos. Isso, e claro, tem um pouco mais de força no chute. Isso aí a gente vai estar descobrindo. Mas acho que eu tô ansioso pra ver o Adson com esse elenco. Inclusive, pô, um elenco tá bom assim no meio de campo. Tem mais pessoas pra estar jogando com ele. Acho que isso vai ser importante, com certeza. A perca do Paulinho, pô, no ano passado também muito ruim. Do Jarry também muito ruim. O elenco do Vasco no meio de campo, pô, com certeza é muito bom. Agora falta o Lemos estrear na zaga pra ver como que vai ficar isso. Mas agora a gente já tá com medo quando não tiver o Lemos. E se o Lemos também der ruim, lascou, irmão. Porque o zagueiro reserva, pelo visto, não vai dar tanta conta assim também, né? Nos últimos jogos aí a gente tem visto ele um pouco de uma rabiscada, né? Uma complicada. E no ataque falta peças. Falta peças. E o pior é que o departamento de futebol, podemos dizer que saíram informações, né? Que tava esperando uma contratação para poder avançar em outra. Por conta das características dos jogadores. Irmão, o que a gente viu foi basicamente o Vasco não contratando primeiro, foi pro segundo não conseguiu contratar, não contratou os outros, né, conta de característica, agora tá indo pra uma terceira opção e depois vai contratar os outros, aí vai perdendo oportunidade dentro do mercado e vai fazendo uma bola de neve negativa, né? Isso completamente tá deixando a gente aterrorizado, cara, porque o Vasco não contratou ninguém. Pô, tava esperando contratar o ponta esquerda titular com nome e acabou perdendo outras oportunidades, talvez, dentro do mercado. Pô, tem que ver o que o Marcelo Santana completamente fez de errado, porque, obviamente, teve erro. O Vasco não ter um ponto até agora é surreal, iniciar um ano assim. Alguém errou, com certeza absoluta. E aí tem que vir à tona isso. Tem que mudar. Tem que contratar logo, pá, essa semana 2. Tem que trazer alguém, irmão. Demorou demais, perdeu 2 pontos titular e não contratou ninguém. Já viram isso? Absurdo. Pô, e querendo ou não, isso vai manchando também um pouco o Pedrinho, né? Quem aí duvida que o Pedrinho é Vasco? Só que agora como é que tá organizando isso? Porque, foi o Marcelo Santana o errado nessas 2 negociações que não adiantou alguma coisa? Tem que tomar um aviso, tem que falar alguma coisa. Porque ainda tem a questão do CT, não saiu nenhuma novidade, São Januário não tem nenhuma novidade. Depois de dar merda com o Bruma, saiu a cortina de fumaça, supostamente, aí, do Marinax. Irmão, só vai dando ruim, tá ligado? Não vai nada acontecendo, cara. A gente não tem um negocinho positivo, sabe? O único positivo ali, Adson voltando. Acho que seria isso. No início do ano, as coisas positivas foram Jair e Paulinho voltando. E a contratação do Tietê, que foi uma bela oportunidade de mercado. Porque também se perdesse, pelo amor de Deus, né? E agora, pelo amor de Deus, o Lemos não pode dar errado. Lemos não pode dar errado, senão lascou. Nossa zaga tá lascada, mano, se demos ler errado, pelo amor de Deus. Enfim, e agora a gente pode estar falando do Neymar, né, cara? Neymar voltou aí, com certeza, pô.
Tu deve ter botado aí no seu celular, na TV, pra estar assistindo a estreia dele, como seria. E, pô, vocês puderam ver que literalmente já chegaram dando carrinho no cara, né? Pelo amor de Deus, já tomou ali 3 pauladas pra ficar esperto, pra machucar e ficar mais 6 meses sem jogar. E, pô, todo jogo possivelmente vai ser assim. Todo jogo vai ter falta do Neymar. Agora é questão o juiz ficar atento, né? E os jogadores ficarem atentos com o cartão vermelho, cartão amarelo. Sei lá, virei assim pro jogo. Toma, 5 cartões de amarelo praticamente. Isso, cara, o que tá acontecendo aqui? Parecia que tava todo mundo com cartão amarelo. Foi bizarro. Também a gente pode ver ele que não tá naquele auge físico, né? Não tá conseguindo dar mais aquele pique e sair driblando todo mundo. Ele agora tá muito mais pra QI de futebol. Ele não vai ser mais aquele Neymar, menino da vila, sabe? Que corria, que vinha pra lá, que vinha pra cá, como ele já foi. Até por conta das lesões que ele já passou. E claro, mano, as porradas que ele toma. Ele agora, se vocês viram a partida que ele teve, mano, o cara dava uns passes ali que ninguém esperava. Ele dava um corte pra lá que ninguém esperava. Se vocês forem ver, teve uma parte, acho que é o Godoy, acho que é assim que se chama. Ele quase trombou com o Neymar. Que ele percebeu que o Neymar tava vindo pra lá, só que o Neymar voltou, tá ligado? E aí ele meio que atrapalhou, fez um quarterback ali, aproveitou e ainda deu uma ajudada, né? E aí depois o Neymar foi pra, acho que tomou falta ou ele chutou, algo desse tipo. E pô, ele é um ambidestro também, o cara joga com as duas pernas. Teve um lance também que ele chutou, mano, chutou muito bem. Tu vê, ele jogou com as duas pernas. Foi um absurdo. Domina com uma, toca com a outra, depois já volta com a outra, depois se prepara pra chutar com a outra. Irmão, é loucura, é loucura. Teve um passe que também que ele deu pro Guilherme, pô, um passe absurdo. Eu acho que a gente espera muito isso do Neymar agora. Um QI de futebol. Ele vai decifrar ali um quebra-cabeça com um simples toque de bola que só ele vai ter aquela visão. Sei lá, por exemplo, como o Paí já teve também dentro do Vasco alguns toques. Como o Coutinho também tem uns toques bizarros às vezes. E cara, é isso. Os jogadores são isso. E claro, pô, o Neymar pode vir muito maior, obviamente. Vamos ver como que vai estar ele nas próximas partidas. Com certeza todo mundo vai querer assistir as partidas dos Santos. Muito bom pro Santos, né? Até porque vai conseguir mais patrocinadores. Isso vai ser muito importante. Mais sócio torcedor. Cara, tudo de bom pro Santos. Pro Neymar ainda pode ser muito melhor. Vamos ver como que os árbitros vão estar com o Neymar nessa questão de falta, porque a gente sabe que lá na França o negócio foi tenso, né? Então é muito bom a gente ficar atento nisso.